Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. No vídeo de hoje, pessoal, vamos bater um papo a respeito de transporte de escolares. Você conhece as principais regras? Conhece os requisitos para poder se trabalhar com esse tipo de transporte? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber. Pessoal, mais uma vez, como de costume, eu fiz um compilado aqui da legislação para poder simplificar o seu entendimento. Então a você que deseja trabalhar com esse tipo de transporte, ou a você que tem o seu filho aí que contratou esse transporte para levar e buscar ele na escola, hoje você vai ficar sabendo tudo que a legislação exige para que esse transporte seja feito em segurança. Então, vem comigo. Principais legislações que envolvem este tema. Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo 13, que vai dos artigos 136 ao 139, e também temos uma previsão no artigo 329. Resolução do CONTRAN 993 de 2023, que é a que estabelece os equipamentos obrigatórios. Resolução CONTRAN 924 de 2022, que ela fala a respeito das normas de espelhos retrovisores, equipamento do tipo câmera monitor ou outro dispositivo equivalente. Vamos falar um pouquinho melhor sobre esta resolução no final deste vídeo. E também a resolução CONTRAN 789 de 2020, que fala a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Falaremos primeiramente a respeito das exigências quanto ao veículo. Para que ele possa fazer esse tipo de transporte, pessoal, tem que ter autorização junto ao Detran, devendo esta autorização estar afixada na parte interna do veículo em local visível com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Tem que haver uma inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. O veículo deve ser registrado na espécie passageiros. Às vezes você vê aí no seu município veículos de transporte escolares que são de categoria oficial, que são de categoria de aluguel, mas sempre a espécie deve ser como passageiros. O veículo também deve ser dotado de tacógrafo. Deve ter lanternas de luz branca, fosco ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira. Fiquem tranquilos que eu vou trazer aqui algumas ilustrações que vai permitir com que vocês entendam melhor a respeito destas exigências. Deve ter também uma pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico escolar em preto, sendo que em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Também vai ter ilustração sobre isso. Tem que ter cinto de segurança em número igual à lotação. E também outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN, que até este momento nós temos uma resolução, que é a 924 de 2022, que fala a respeito de espelhos retrovisores e câmera monitor, que eu vou mostrar melhor para vocês, como eu disse, no final do vídeo. Agora vamos falar das exigências quanto ao condutor, aquele que pretende realizar o transporte de escolares. Ele tem que ter idade superior a 21 anos. Ele deve ser habilitado na categoria D. Atenção! Independentemente do tipo de veículo empregado no transporte escolares. Às vezes pode ser até mesmo um automóvel, o qual é sabido que se exige a categoria B de bola. Mas se for para transporte de escolares, tem que ser habilitado o seu condutor na categoria D. E aqui inclusive há uma redundância, porque para ser habilitado na categoria D se exige no mínimo 21 anos, mas é desta forma que está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Este condutor não pode também ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa redação veio pela Lei 14.071 de 2020, que está vigente desde o dia 12 de abril de 2021. A redação original do CTB, antes desta alteração aqui, não permitiu o cometimento de infração grave, gravíssima e nem a reincidência em infração média. O mesmo texto, praticamente a mesma exigência para aquele que é permissionário e deseja alcançar a CNH definitiva. Mas hoje a redação atual é que não se pode cometer mais de uma infração de natureza gravíssima. Este condutor também deve ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Este curso ele tem carga horária de 50 horas-aula na formação, 16 horas-aula na atualização e possui validade por 5 anos.
Está previsto lá na resolução do CONTRAN 789 de 2020, que é exatamente o curso especializado para transporte de escolares. E para exercer sua atividade, este condutor deverá apresentar previamente certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes. E eu não vou falar o nome inteiro aqui dos crimes, pessoal, para que não tenha nenhum problema e o YouTube venha derrubar este vídeo. Então, aos crimes de renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização. E agora algumas informações adicionais também muito importantes. O disposto no capítulo 13 do CTB, que é exatamente esse compilado que eu fiz para vocês até agora, não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares. Então, pessoal, veja só. O município ele pode padronizar, por exemplo, o tipo de veículo a ser empregado no transporte escolar daquela localidade. Ele pode, por exemplo, definir que só vai ser empregado nesse transporte ônibus ou micro-ônibus, não permitindo um automóvel, não permitindo uma perua Kombi, por exemplo. Então, ele pode sim trazer algumas exigências a mais, além do previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O que o município não pode fazer é deixar de exigir algo previsto no CTB. Por exemplo, o CTB diz que o condutor tem que ter curso especializado, que o veículo precisa ter aquela faixa horizontal. Então, não pode o regulamento daquele município dispensar essas exigências, porque está previsto em lei federal. Mas ele pode fazer alguns complementos e algumas exigências a mais. Pode, por exemplo, padronizar a cor do veículo, pode exigir que se tenha em cada veículo deste a presença de um monitor, entre outros. E agora eu vou trazer para vocês algumas ilustrações para melhor compreensão de algumas dessas exigências previstas no CTB. Primeiramente, falando aqui da faixa horizontal, pessoal. Em regra, deve ser desta forma aqui, ó, com fundo na cor amarela e letra na cor preta. Deve ser aqui, ó, de meia altura e deve ter aqui, ó, 40 centímetros, ok? Mas se o veículo ele for de carroceria na cor amarela, o que é muito comum nesses ônibus aqui escolares da prefeitura, aí neste caso deve se inverter as cores. Então a faixa aqui horizontal passa a ter o fundo preto e o dístico escolar deve ser na cor amarela. Referente àquelas lanternas que nós vimos lá que tem que ter também, na parte dianteira do veículo, aqui em suas extremidades, ela pode ser branca, fosca ou amarela. Já na traseira deve ser na cor vermelha, mais uma vez aqui, ó, nas extremidades. Então vejam que todos esses veículos precisam ter estas lanternas. É uma forma a mais de segurança, é uma sinalização aí indispensável para esse tipo de veículo. E por último, pessoal, espelhos retrovisores e câmera monitor. Isso está previsto lá na resolução do CONTRAN 924 de 2022. Esta resolução ela vai entrar em vigência a partir de 1 de 1 de 2024, mas não é para todas as situações. É para novos projetos de veículos produzidos ou importados que tenham recebido o primeiro registro de código de marca, modelo, versão, junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Aqui está falando da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. E quem faz esta inclusão é o Detran, a partir de 1º de janeiro de 2024. Esta resolução, pessoal, ela foi retificada. Por quê? Porque na redação original, aqui nesse finalzinho, falava a partir de 1º de janeiro de 2019, mas teve uma retificação e passou a ser a partir de 1º de janeiro de 2024. Então já estamos perto aí. A partir de 1 de 1 de 2024, os novos projetos de veículos escolares precisam ter espelhos retrovisores ou câmera monitor. Eu já vou falar um pouquinho melhor para vocês a respeito disso. E esta resolução vai entrar uma outra parte em vigência a partir de 1 de 1 de 2026, para todos os veículos em produção e para todos os veículos em circulação não abrangidos pelo disposto no inciso 1, que é o que está aqui, ó. E o parágrafo 1º diz que fica facultada a antecipação total ou parcial dos prazos previstos neste artigo. Pessoal, quando se fala em espelhos retrovisores e câmera monitor, basicamente, resumidamente, significa que aquele veículo vai ter que ser dotado, por exemplo, de uma câmera de marcha ré, vai ter que ter uma câmera aqui na parte da frente que pegue 180 graus, isso para poder proporcionar melhor segurança, pelo fato de que esses condutores, esses veículos transportam ali crianças pequenas e às vezes o motorista não tem uma visão direta, uma visão total dessas crianças. Então, para evitar que ocorra algum sinistro de trânsito, precisa ter a instalação desses equipamentos, seja na parte dianteira, seja na parte traseira. E esta resolução ela é muito extensa, principalmente em relação ao seu anexo,
mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Este anexo tem 81 páginas, então se você pretende fazer essa adaptação no seu veículo, aliás, você vai ter que fazer para não ter nenhum problema em relação à fiscalização, eu vou deixar o link, dá uma conferida porque é uma resolução muito técnica, elaborada por engenheiros, então não tem condições de eu falar de forma detalhada aqui, então apenas trazer de forma resumida, que estes veículos precisarão ter espelhos retrovisores, câmera monitor ou algum outro equipamento equivalente com o objetivo de propiciar melhor segurança e evitar sinistros de trânsito. Possíveis infrações que envolvem o transporte escolar. Pessoal, dirigir com categoria da CNH é diferente, aquele que está ali conduzindo o transporte escolar, mas não é habilitado na categoria D, infração gravíssima lá do artigo 62, inciso 3. Gravíssima vezes 2, 7 pontos do prontuário, multa de R$ 586,94. Dirigir sem possuir curso especializado, aquele condutor que não fez o curso de transportes escolares. Infração do artigo 62, inciso 7. Gravíssima também, 7 pontos, multa de R$ 293,47. Veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança semestral. Infração do artigo 238, natureza grave, 5 pontos, multa de R$ 195,23. Veículo sem aquela faixa horizontal com dístico escolar. Artigo 237, grave, 5 pontos, multa de R$ 195,23. E aqui atenção, em movimento deixar de manter a porta fechada. Sim, todo veículo de transporte escolar não pode transitar com nenhuma das portas abertas. Caso isso aconteça, infração do artigo 250, inciso 4, gravíssima, 7 pontos, multa de R$ 293,47. Veículo sem portar aquela autorização do Detran, infração do artigo 230, inciso 20, ela é gravíssima vezes 5, 7 pontos, multa de R$ 1.467,35. Sim, essa é pesada. Veículo sem equipamentos obrigatórios, ou estando este ineficiente, inoperante ou em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Infração do artigo 230, podendo ser inciso 9 ou 10, que é de natureza grave, 5 pontos, multa de R$ 195,23. Não observar o descanso mínimo de 30 minutos na jornada de 4 horas e meia de trabalho. Sim, pessoal, existe uma infração para isso. Está no artigo 230, inciso 23, é de natureza média, 4 pontos, multa de R$ 130,16. Veículo com lotação excedente, que é quando está levando mais passageiros do que ele comporta. Infração do artigo 231, inciso 7, natureza gravíssima, 7 pontos, multa de R$ 293,47. Não ter o EAR na CNH. Sim, aquele que conduz transporte escolar, ele exerce uma atividade remunerada junto ao veículo, por isso ele tem que ter o EAR na CNH. Para isso ele tem que ter sido submetido à avaliação psicológica. Caso ele seja abordado e não tenha, configura a infração do artigo 231, inciso 8 do CTB, que é de natureza gravíssima, 7 pontos, multa de R$ 293,47. Acredito que não esqueci de nada. Bom, pessoal, então foi isso. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui, tem algo que você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se você concorda ou também discorda, deixa aqui também que eu quero saber. Um grande abraço a você, agradeço por ter me acompanhado até aqui. Eu te convido a deixar o teu like, a se inscrever aqui no meu canal, ative as notificações para que você receba em primeira mão toda vez que eu gravar um vídeo novo por aqui. Te convido também a me seguir nas outras redes sociais, por lá o conteúdo é diário, seja no feed, seja no story, dicas, orientações, quiz, enquete e muitas outras coisas para ajudar você a compreender melhor o nosso querido direito de trânsito. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!